TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, estou aqui em Cachoeira do Sul, um convidado presencial, o Felipe Moraes, vai participar hoje aqui do Janela do Céu para contar a história dele, tudo aquilo que o senhor já fez na vida dele e o que ele já experienciou. Tudo certo, Felipe? Tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia aí a todos que estão assistindo essa entrevista aí, tudo certo. Então vamos lá, começa contando pra gente como é que foi a sua experiência com Cristo, qual foi o primeiro contato. Pois é, o meu primeiro contato veio pelos meus pais, né? Meus pais participaram ali da Donep, ali em 98, eu acho, e conheceram o ministério, e depois começou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ali, né, pelas mãos do irmão Sérgio, e começaram a participar, né, acho que no ano de 2002, 2013, se eu não me engano, eles foram mandados para a missão em Passo Fundo, e ali começou uma caminhada com Cristo, né, com a missão ali, com grupos familiares, com cultos, e eu sempre participei, sempre estive junto ali, momentos de oração também, né, e estive junto com eles por cerca ali até os meus 18 anos, né? Mas era assim uma coisa muito fria, assim, né, Ana? Era uma coisa assim muito tipo, meus pais vão, eu também vou. Então se fosse, sei lá, qualquer outra coisa eu estaria junto também, entendeu? Por influência. Exatamente, por influência. Nunca partiu de uma decisão minha estar lá dentro. Claro que eu senti o Senhor, que eu gostava de estar lá dentro, né? Tinha uma boa comunhão com os irmãos e tudo, mas nunca houve uma decisão minha, sabe? Eu sempre tive aquela dúvida, assim, de que será que é isso mesmo? Será que só existe uma verdade? Será que outra religião? Será que outro local não tem essa presença também, né? Mas, enfim, Deus teve que me levar à prova, né? No mundo, assim, para mim ver que realmente era aquilo que eu precisava, que tudo que eu sempre precisei na minha vida eu já nasci lá dentro, né? Mas eu precisei ter esse conhecimento, ter essa experiência no mundo, né? E como é que foi essa experiência de crescer já numa família que estava servindo ao Senhor como missionários? Porque é uma experiência, como tu disse, não é diretamente a gente que está experienciando aquilo, mas a gente está junto, né? A gente vê o que ocorre, a gente sente toda a experiência também de uma maneira um pouco diferente, né? Como é que foi pra ti experienciar isso junto com os teus pais? Olha, foi algo muito bom, sabe? Tu conhecer muitas pessoas, sabe? Tu ver uma pessoa assim nascer naquele berço da igreja, assim, daquela coisa simples, e tu ver a pessoa crescer, crescer, crescer. E hoje, muitas pessoas que eu conheci, que eram ovelhas, assim, que começaram desde o primeiro dia, eu vi, hoje são presbíteros, são líderes. Não que isso queira dizer, nossa, limpou todos os pecados. Não, mas ver que Deus foi crescendo dentro daquela pessoa. Isso é algo muito bom, sabe? E algo que eu demorei para dar valor. Hoje eu vejo, né, essas certas pessoas e eu dou valor para isso, sabe? É uma coisa assim que o próprio Deus vai fazendo, sabe? Deus vai crescendo dentro de nós, e é algo que para o mundo é difícil tentar explicar isso em palavras para a família, né? Para pessoas que não conhecem, sabe? As pessoas não entendem como é que funciona isso, mas tu vê que é realmente Deus fazendo, né? E tu sentiu alguma diferença na parte da adolescência ou na parte da escola, convivência, que fez alguma diferença tu ter esse conhecimento de Cristo, de sentir Deus, de ter essa realidade já, talvez não experienciado tudo de maneira total, mas ter uma ideia já diferente dos demais? Com certeza, né? Acho que assim, a gente sempre tem, quando a gente tem comunhão com outras pessoas que não são, né, cristãos, a gente vê, a gente que conhece, a gente denota quando a pessoa está irada, quando a pessoa tem raiva, quando a pessoa tem aquilo, tem isso. Mas aí tu vê que o discernimento de uma pessoa que não conhece isso, é assim mesmo, sabe? Tipo, tudo normaliza, né? Mas a gente sabe a natureza que existe dentro de nós, né? A gente sabe que existe uma natureza pecaminosa que está ali para, né, nos gerar morte, né? Por mais que seja em atos, em coisas que pensam, em coisas que enfim, e eu creio assim que às vezes com certeza Deus nos coloca nesses lugares para a gente ver a diferença que é, né? Até na questão do ensino, né? A gente tem um ensino na igreja ali, né? O ventinhos para as crianças, né? Tu vê que o ensino é totalmente diferente de uma escola do que para um simples vídeo da TV Menorá, né? Mesmo para uma criança, é totalmente diferente, assim, a questão de tu ensinar boas maneiras, de ensinar boas coisas. Quantas coisas eu aprendi errado na escola, sabe? Coisas que... eu lembro até agora, tu me
trouxe à memória, uma vez uma diretora disse para mim assim, às vezes é bom a gente xingar e mandar os outros longe. E eu olhava aquilo e pensava, será que é bom mesmo, sabe? E aí na igreja me ensinava uma coisa totalmente diferente, eu ficava, meu Deus, ficava aquele choque de informações, sabe? E hoje eu entendo isso, eu entendo que é o que ela podia me ensinar, sabe? Mas na igreja é completamente diferente, né? A gente aprende que aquilo é uma natureza, que aquilo não se deve alimentar, né? Ainda mais quando a gente está nesse momento de crescimento, né? A gente vai absorvendo tudo, né? Tanto dentro da igreja, onde a gente está vivenciando mais, né? Como também escola e tudo mais, né? A gente acaba crescendo com essas duas informações se chocando muito, né? E aí tem um momento que é a nossa decisão de servir o Senhor ou não, né? De seguir aquele caminho que a gente já está conhecendo ou não. Tu sentiu que teve um momento que chegou na tua vida que o Senhor te colocou diante dessa decisão? Eu creio que Ele sempre quis isso muito na minha vida, sabe? Que eu seguisse o caminho dele. Mas eu sempre tive muitas barreiras, sabe? Eu sempre quis fazer o que eu gostava dentro da igreja, sabe? Tipo, eu estar aqui hoje numa entrevista é uma coisa que há 2, 3 anos atrás eu não faria, entendeu? Porque eu pensava, não, mas isso aí eu não gosto de fazer, eu não tenho jeito, sabe? Mas tem um momento que dá um destrave dentro da gente, que a gente começa a fazer coisas que a gente não gosta e que no fim aquilo a gente acaba tendo prazer com aquilo, de qualquer maneira, sabe? Mas eu creio que isso também é um pouco da parte da idade, assim, né? Tem uma idade que a gente só quer fazer o que a gente gosta, mas aquilo nunca vai nos trazer benefício, né? E como é que foi a experiência, assim, que tu teve um momento de sentir que o Senhor estava te pedindo para te tomar essa decisão? Como é que foi o processo de tu decidir por Cristo? Pois é, o processo de decidir por Cristo foi quando eu realmente saí da igreja, assim, sabe, no começo disso, né? Porque eu fazia parte da rádio, fazia parte do programa Orvalho Dermon, até que, né, hoje está na igreja de Chapecó. Também fiz parte do Nova Aliança, que foi o último programa ali, antes de eu me desviar da fé, né? E eu comecei a tomar decisões na minha vida, assim, que, enfim, decisões mundanas, né? Eu mesmo comecei a não perguntar pro Senhor se era para mim sair de trabalho, se era para mim fazer tal coisa, se era para mim reunir com tais pessoas. Eu fui fazendo. E segui fazendo isso por cerca de 3 anos, assim, né? 2 anos e 11 meses, para ser bem preciso. E né, é inesquecível, né? Tipo, quando a gente faz um erro, a gente contabiliza desde a primeira vez que a gente começou a errar até a última que a gente disse assim, não aguento mais, né? Verdade. E eu vi assim, nesses 2 anos e 11 meses, tudo que eu fiz, tudo que eu botei a mão, seja financeiro, seja emocional, seja trabalho, nada ficava de pé, sabe? É como tu querer erguer uma parede sem ter tijolo, só ter cimento, sabe? Uma hora que aquilo desmorona, aquilo vira em nada. E aí chegou no momento que eu disse, Senhor, eu não consigo mais sair disso. Eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. E ali levou menos de um mês, ele fez uma obra na minha vida, me trouxe de volta para Cachoeira do Sul, né, que eu sou natural aqui de Cachoeira, fiquei 20 anos fora daqui. Ele me trouxe de volta, né, fez curas no meu emocional, coisas da infância, e foi indo, e cada vez ele fazia me entregar mais. Cada vez ele fazia me entregar mais, e eu tinha pedidos para ele, obviamente. Senhor, eu gostaria de voltar para a rádio, eu gostaria disso, e ele foi colocando isso na minha vida, sabe? Eu vejo assim que Deus, ele atendeu os meus pedidos, mesmo eu estando muito incapacitado. Claro que a gente sabe que a gente é incapaz de nada, assim, né? Mas eu vejo assim que é só pela misericórdia dele que hoje eu tô aqui de volta, sabe? E nesse momento, eu acho, né, que tem muita gente que cresceu na igreja, teve os pais que estavam servindo ao Senhor e teve um momento que a pessoa se desviou. Isso infelizmente é muito comum, né? Não sei se é porque a gente cresce aqui dentro, então tem a ilusão de que lá fora vai ter algo, né? Nesse momento que tu estava se desviando, né, e se afastando do Senhor, tu tinha essa realidade que tu estava se afastando, ou isso era aos poucos, um engano aqui, uma decisão errada ali, uma coisa que ia te levando para longe? Não, a gente não é do nada, sabe, que a gente se afasta. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vou sair com um amigo hoje. Mas o que tem? Tomar uma cervejinha, tomar uma coisinha. Aí tu vai uma vez, aquilo não muda nada. Tu vai 2 vezes, aquilo não muda nada. Tu vai 3 vezes, aquilo tá tudo certo. Mas quando tu vê, aquilo vira um problema na tua vida, sabe? Quando tu vê, tu já não consegue mais parar. Quando tu vê, tu já não tá mais indo na igreja. Eu lembro assim que eu olhava e pensava, meu Deus, já faz 4 meses que eu não participo de nada. Já faz 1 ano que eu não participo de nada. E eu ficava naquela coisa, assim, sabe? Aquela autocobrança. O que os irmãos vão pensar de mim? Todo mundo sabe que eu tô assim. Sabe? Uma coisa que, na verdade, ninguém tá nem aí. Não que ninguém esteja nem aí, mas eu digo assim, aquilo não é um problema pros irmãos, sabe? E eu vejo quantas vezes eu tentei voltar, né? Nesses 3 anos, eu tentei voltar algumas vezes. Mas Satanás mentia na minha mente, assim, né? Que,
olha o que os irmãos vão pensar, sabe aquele orgulho, né? A gente tem muito orgulho dentro da gente, né? Quando a gente está dentro da igreja, quando a gente está fora. Quando eu estava dentro da igreja, eu tinha orgulho. Sou filho de pastor, sou isso. Aí Deus foi lá e me quebrou e me botou pro mundo. Aí quando eu estava no mundo, quem é que vai pensar que eu sou filho de pastor agora? Eu tenho que ficar aqui. Mas não, né? É um processo. A gente precisa ter uma experiência. Todo filho de missionário, de pastor, precisa ter uma experiência. A experiência pode ser dentro da igreja, realmente, a gente ter provas com o Senhor, né? Ter experiências dentro, mas alguns precisam ter essas experiências fora, né? Mas é importante ter a experiência e voltar para dentro do reino, né? Não ficar tendo experiências no mundo sempre, né? A gente tem uma mudança realmente, ver que aquilo pode ter sido com certeza a obra, né, de Satanás, mas aquilo é uma experiência de um testemunho, né? Eu vejo que hoje, realmente poderia não ter acontecido, mas é uma experiência de um testemunho, né? O que eu vivi, que eu posso dizer, não, realmente, lá não tem nada para mim. E em algum momento, quando tu estava afastado do Senhor, tu parou de sentir essa voz que tem dentro que fala, olha, tu teria que estar na igreja, tu tem que buscar o Senhor, tem que orar. Esse anseio por Cristo, em algum momento isso parou totalmente? Ou sempre tinha uma voz ali do Senhor te puxando de novo, tentando dar uma... Sabe que eu sempre tive essa voz, mas no momento, assim, eu até vou contar uma experiência, assim, no momento que eu usei uma droga ilícita pela primeira vez, eu senti um desagrado do Espírito Santo dentro de mim, assim, sabe? Parece que aquela luz, assim, se fechou e eu fiquei no escuro, assim, por muitos meses. Eu até falo pra minha família, a sensação de estar no mundo é como se eu estivesse dormindo, num sono profundo, sabe? Da tua alma, do teu íntimo. A sensação que eu tenho, assim, que eu acho que isso começou em 2020, no início da pandemia, que eu me afastei, a sensação que eu desacordei em 2020 e acordei agora, nesse ano, sabe? Ali por janeiro. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Mas aquela voz sempre me dizia, tem certeza, sabe? Era muito menor do que é hoje, quando se reacendeu a fé. Mas ainda existia, sabe? É que nem tu fazer fogo e tu vê aquela brasinha bem fraquinha. Era assim que eu estava, sabe? Às vezes ela dava uma acendidinha e daqui a pouco voltava para aquele... Mas nunca se apagava, porque a vida ainda está ali, né? Tudo que a gente escutava, né? Por mais que eu tinha uma grande amnésia do que... Quando eu estava, né, nesse meio, eu tinha uma amnésia, assim, do que aconteceu com a minha infância e tal. Mas às vezes me vinha flechas, assim, sabe? De grupos familiares, de um culto doméstico com meus pais. Eu ficava pensando assim, meu Deus, são 6 horas da tarde, eu estou aqui perdido, estou aqui. O que eu estaria fazendo na casa do meu pai? O que eu estaria fazendo agora? Sabe, vinha aquela culpa, vinha aqueles anseios, sabe? Mas eu creio que foi todo um processo que Cristo precisou, né, fazer dentro de mim para haver mudança realmente, né? E aí, qual foi o momento que tu sentiu assim que realmente não queria mais aquilo, queria voltar para o Senhor e queria essa oportunidade, como tu mesmo falou, de estar de novo com o Senhor? Pois é, eu lembro assim que em outubro de 2022, os meus pais foram me visitar e eu estava muito perdido, assim, sabe? Eu lembro de ver eles tristes, assim, de me ver naquela situação, né, de me ver mal. E no mês seguinte, no mês de novembro, eu estava muito mal, muito mal, assim, sabe? Com, enfim, N problemas. E eu lembro que ali pelo dia 20 e poucos de novembro, eu orei ao Senhor e eu pedi, Senhor, olha, me tira disso, eu não quero mais essa vida, eu não consigo parar com nada, mas eu não quero mais viver assim, sabe? E eu creio que toda pessoa que tem um vício, que tem um problema com droga, qualquer tipo de problema familiar, ela quer que aquilo cesse. Por mais que às vezes uma pessoa venha falar para ela, eu faço isso porque eu gosto, a hora que eu quiser eu paro. Mas não, ela quer que aquilo cesse. Porque aquilo não é natural, não é do ser humano natural se denegrir, sabe? E eu lembro que eu pedi isso para o Senhor e em cerca de 10, 15 dias ele fez arranjos assim, né? Fez eu ter brigas dentro da minha casa e que eu olhei para aquela situação e eu pensei, tá na hora de cessar isso aqui. Sabe? E eu, no ambiente que eu estava de trabalho, né, de ter a minha própria casa, eu não conseguia parar com aquilo, porque era uma rotina. E eu vi ali uma porta de saída, né? De, enfim, sair do meu trabalho e voltar para a casa do meu pai. E, enfim, voltar assim, para a comunhão da igreja, né, em outro local, que eu não me sentia não julgado, por exemplo. Não que eu era julgado, mas eu sentia que eu era. Né? E aquela foi a obra que o Senhor teve que fazer na minha vida. E fez curas dentro da minha alma, né? Curas do passado, curas de memórias, perdão para a família, para pais, para mãe, para irmã, sabe? Muitas coisas assim foram acontecendo por causa de uma ocasião que Ele colocou na minha vida. E que Ele colocou no meu íntimo, assim, que era o que eu precisava fazer, sabe? Aproveitou a oportunidade que o Senhor deu, exatamente. Né? De retorno, de conserto, de cura, né? E eu vejo que esse processo talvez seja mais fácil, porque querendo ou não,
toda a palavra que tu já tinha escutado estava ali dentro, né? Exatamente. Cada ministração sobre perdão, cada nutrivídeo, tava ali dentro toda aquela palavra parada, né? Mas no momento que o Senhor reacende, né, e que tu toma uma decisão de realmente estar com o Senhor faz uso de tudo aquilo que está ali dentro, né? E começa a operar essa cura dentro de nós. Mas ainda assim é um processo que a gente tem que ir decidindo, né? A gente vê que o Senhor está ali, que o Senhor deu a oportunidade, mas tem que haver uma mudança nossa, né, da nossa mente, né? E como é que tu fez para sustentar essa mudança, para realmente decidir e levar adiante essa oportunidade que o Senhor deu? Eu acho que a mudança principal, normalmente o pessoal diz, eu mudei porque eu olhei tal livro, e realmente eu, né, acompanhei livros assim de oração, livro de amargura, mas o que mais me sustentou, por incrível que pareça, foi a rádio, sabe? Ou até hoje, eu acordo de manhã, eu já coloco a rádio, eu vou pro meu banho, eu vou fazer qualquer coisa, eu tô com a rádio ligada. Tô acompanhando um programa, eu olho no Facebook, e aquilo foi me alimentando, sabe? E aqueles desejos, enfim, carnais foram cessando, foram apagando, sabe? Eu fui tendo comunhão novamente aqui no Vinde a Mim, né? Fui tendo comunhão com os irmãos, né? Às vezes aqui na igreja tem um grupo de jovens, assim, que às vezes a gente vai jogar vôlei, sabe? Uma coisa assim sadia, algo que realmente assim é para Cristo, assim, sabe? Fui a grupos familiares e aquilo foi cessando, aquilo foi se acalmando e eu consegui manter a minha fé, sabe? Claro que nos primeiros meses a vontade que eu tinha era de abandonar tudo, né? A vontade que eu tinha era de, meu Deus, sabe? Mas aí eu ficava pensando assim, meu Deus, o mundo, ele é como se fosse um charco de lodo e em cima tem um melzinho, né? E Satanás, ele nos tenta com aquele melzinho, mas embaixo eu sei que é só problemas, né? E eu acabei firmando meu pé com Cristo, né? Porque por várias vezes eu tentei firmar o pé por mim mesmo e não conseguia. Mas eu sei que realmente foi Cristo que me sustentou até aqui e que vai me sustentar, né? Enfim, no decorrer da minha vida, né? E esse processo, às vezes, a gente não entende, né? Por que tem que passar por isso? Ou por que eu tive que passar por tal situação, né? Mas a verdade é que o Senhor já vê o que está à frente, né? E às vezes a gente só renova a nossa mente, né? Depois de passar por uma certa situação, ou a gente só consegue auxiliar alguém depois de passar por uma situação parecida, enfim, né? O Senhor sabe nos caminhos que Ele vai nos colocando, né? E Ele sabe onde que o nosso coração se dobra, né? Porque, infelizmente, a gente é duro às vezes para o Senhor, né? Independente que Ele traz muita verdade para nós e luz, né? Não é que nem o diabo que vem nos enganando, né? E quer que tu se afaste. Ele realmente fala a verdade, mas às vezes a gente não quer essa verdade, né? A gente se resiste um pouco, a verdade, né? do Senhor, ela é muito dura, né? Então a gente, no primeiro momento, a gente tem aquele impacto, a gente não gosta, a gente não quer. E a mentira de Satanás, ela vem de uma maneira muito branda, algo muito macio, que tu olha e teus olhos se agradam daquilo e tu pensa, mas o que tem, né? Então é um processo, assim, né, da gente querer escolher a verdade, por mais dura que ela seja, e não querer escolher a mentira, não querer escolher Satanás, né? E qual a maior diferença que tu vê, assim, de ti, antes dessa decisão de estar com Cristo, realmente, de firmar o pé, e agora? O que tu sentiu, assim, que foi o principal? Olha, o principal acho que foi a busca com o Senhor, sabe? Porque antes eu não tinha esse ímpeto, assim, de ter as minhas primícias, de buscar, de me consagrar para certas coisas, sabe? Eu só ia e fazia e não me importava com aquilo, sabe? Não tinha aquele temor de que todos os meus atos Deus estava vendo. E é algo que eu tenho hoje, sabe? Hoje, cada ato que eu vou cometer, assim, né? Seja ele bom ou não, eu fico, não, peraí, não é só eu que tô vendo isso aqui. E quando a gente tem esse temor do Senhor, é muito diferente da gente não ter. Sabe? Porque a gente pode ser um crente que tem a vitrine lá bonita, que tem a sua família, que tem isso, aí tu vai ver cheio de podre, aí é um marido infiel, é cheio de problemas. Por quê? Porque ele não tem essa noção de que a vida dele não é só ele que está vendo, mas Deus está olhando tudo aquilo. Né? Então eu acho que é isso assim, que mais mudou para mim, sabe? É saber que não é só eu que estou olhando o que eu estou fazendo, mas tem muitos anjos, demônios, Deus está olhando, sabe? E aquilo gera um temor dentro da gente, né? É uma realidade diferente do que a gente vive no mundo, ou de que a gente vive antes de compreender isso, né? Porque tu não vive mais para ti, né? Tu vive por um Deus, né? Tu faz as atitudes que tu tem, a decisão, a tua ação, tudo é em torno daquilo, né? De que Deus está olhando e de que eu quero agradar o Senhor, né? Exato. Não quero ignorar a voz dele. E aí, a partir do momento que a gente aceita essa voz como um auxílio, né? Ele vai aumentando dentro de nós, né? Para guiar os nossos dias, porque o que o Senhor deseja é ter comunhão com a gente, né? É ver a gente pedindo, Senhor, eu faço isso, eu não faço isso. Senhor, o que eu devo agir nessa situação? Me fala, nessa comunhão íntima de verdade, né, com Deus.
é a experiência que a gente tem que ter com ele. É por isso que a gente busca a palavra, é por isso que a gente fala tanto da mesa, né? É por isso que tem os programas de rádio, né? É para te aproximar do Senhor, é para te trazer aquele apacentamento, a palavra de verdade, né? A mesa do Senhor. E, Felipe, a gente já está encerrando, mas dá, assim, um incentivo para quem está passando por uma situação parecida contigo ou quem está auxiliando uma pessoa que passou uma situação assim. Dá um incentivo do que pode ser feito. O incentivo, na verdade, é bem simples, né? É a gente estar ligado na mesa, né? Porque quando a gente está ligado na mesa e buscando o Senhor realmente e agradando, né? Ou pelo menos tentando agradar o nosso Deus e o nosso Pai, né? É muito diferente da gente agradar o nosso próprio íntimo, né? Tu vê quando uma pessoa ela chega na igreja, ela, eu quero ser feliz, porque eu mereço ser feliz, não sei o que tem. Aí até ela tem um entendimento de que, na verdade, ela precisa fazer o próprio Deus feliz, né? Depois que aquela chave destrava dentro da vida dela, tu vê que tudo começa a andar, né? E assim foi na minha vida. Então eu creio assim que tu tá ligado na mesa. E tá ligado na mesa é tu ouvir a rádio, é tu acompanhar a TV Menorá, é tu tá ligado no fluir do Senhor, né? E não se contaminando, sendo assim, olha um pouquinho do mundo e olha um pouquinho da igreja, olha um pouquinho do mundo, olha um pouquinho da igreja. Porque aquilo vira uma miscelânea na nossa cabeça, né? E pra gente limpar aquilo é muito difícil, sabe? Claro que não é problema, muitas vezes a gente olhar um filme, a gente olhar alguma coisa, a gente não pode ser algo legalista, meu Deus, não pode. Mas a gente tem um controle sobre aquilo, do que é o principal na nossa vida. Se a gente ter um entretenimento ou se a gente agradar a Deus de verdade, né? Ter um objetivo bem firme com Cristo, né? Exato. E aí ele vai guiando os próximos passos, né? Mas a gente precisa ver o final, né? Que é estar com Cristo e é servir o Senhor de verdade, né? Amém. Felipe, muito obrigada pelo teu testemunho, contar aqui para mim e para quem vai ouvir depois também, né? O teu testemunho, a tua história e que sirva de incentivo, né? Isso aí, eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigada a todos aí que estiveram aqui com a gente, ouvindo mais um testemunho aqui do Janela do Céu, que você também tenha sido muito edificado. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.